E para comentar essa e outras notícias, para entender o que movimentou hoje o mercado, vamos falar com o Gilvan Bueno. Deixa eu ver se ele está aqui conosco. Sim, Gilvan Bueno, sócio e gestor educacional da Orama. Muito boa tarde, Gilvan, e muito bem-vindo ao closing aqui da BMC. Oi, Carlos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma alegria estrear ao seu lado aqui. Tenho carinho por todos da BMC, acho que é minha segunda casa. Vou cumprimentar meu amigo. Como é que você está, seu lindo? Tá bonito desse terno azul, hein? Tudo bem? O Gilvan, ele tem É a nossa estrela maior, a nossa referência aqui máxima, né? Momento de abrilhantar o nosso closing. Seja muito bem-vindo. Imagina, eu agradeço. Bom te ver, meu irmão. Obrigado, viu? Vamos lá, senhores, vamos falar então de mercado, porque esse minério de ferro lá na China, né, gente, que está dando o que falar, minério que hoje fechou em queda 0,64% na bolsa de Singapura, né, deixa eu dar uma olhada na bolsa de Dalian, como foi a cotação, menos 0,18%. Qual é a visão dos senhores sobre o minério de ferro e qual é o impacto disso no andamento das ações da Vale? Iniciando pelo Gilvan e depois faço a mesma pergunta para o nosso Marco Saravalli. Carlos, eu compartilhei com o Saravalli no nosso Twitter, a gente é muito ativo no Twitter, mostrando que no início do ano o minério de ferro ele vinha atravessando ali, quando a China estava com a política zero Covid e ainda sem uma interpretação de se ela iria abrir os mercados, e ela basicamente começou a construir uma precificação do minério de ferro, porque ela tem uma dominância na exportação e na importação do produto. Então ela basicamente fazia ali um controle inflacionário, controlando os preços do minério de ferro. Diversos veículos de comunicação comunicaram isso. E aí a gente teve as principais empresas de minério, se a gente olhar, por exemplo, a performance de Vale, ela vinha atrasada junto com todo o setor. Ontem a gente teve uma recuperação no minério, principalmente com Usiminas, mas ela vem um pouco atrasada. Na minha interpretação, tem uma correlação direta com o mercado da China. À medida que a gente enxergar um crescimento e a China soltar um pouco esse controle dos preços do minério, a gente vai perceber um avanço no setor. Isso acaba, por exemplo, prejudicando um pouco a B3. A gente sabe que a B3 no ano, até antes dessa alta que a gente chegou a 110 mil pontos, a Vale tinha uma participação de 15% no índice, e ela basicamente representava 75% da queda do preço do índice, porque ela estava um pouco atrasada. Então agora a gente espera uma grande recuperação para ela e o setor. Pois é, né? A Vale que hoje operou o dia inteiro em queda e acabou só no finalzinho do pregão fechando em alta de 0,29%, né? Saravalli, sua opinião sobre a Vale na base desse cenário de minério de ferro que não tem uma definição clara, né? Qual que é a sua visão sobre o papel desta empresa? Bom, o mercado olha muito sempre para curto prazo, né? Curtíssimo prazo. O que vai acontecer semana que vem, mês que vem com o minério de ferro? Vai subir, vai cair? Eu acho que o Gilvan deixou bem claro aqui da expectativa, mas é importante também olhar até a própria Vale. Eu sempre recomendo para todos. A Vale fez uma apresentação, né, uma teleconferência falando sobre o processo de descarbonização no longo prazo. Eu estou falando de 5, 10, 20 anos para frente. E a Vale tende a ser uma das mais beneficiadas nesse processo, né? Eu repito que as siderúrgicas ao redor do mundo são responsáveis por quase 10% de toda a emissão de CO2. Então é muito preocupante, e isso a China também ela é líder nesse processo, né, de descarbonização, de investimentos em veículos elétricos, né, consumo de veículos elétricos e também nesse processo dentro das siderúrgicas. E quando a gente fala nesse processo, quem vai ser mais beneficiado? Quem tiver o melhor minério, melhor qualidade, né, maior pureza. E isso sempre a gente remete à questão da Vale. Então a Vale tende a ter maior demanda no longo prazo pelos produtos dela, maior qualidade, maior margem, né, e sustentar esse crescimento. Então, pode ser até que o mercado a gente tenha dúvidas em relação ao crescimento a longo prazo, sim, mas para a Vale sempre vai ter demanda, porque é um ativo melhor, de maior qualidade, olhando para esse processo também. Então é super importante colocar essas questões ESG, ambientais, na conta, para entender um pouco o que é a tendência de longo prazo
para o minério da Vale, né, não só para o mercado global, né? Mas o Gilvan já deu a aula aqui do que é a expectativa para o curto e médio prazo. Perfeito. Gilvan, depois eu queria também te perguntar sobre outra commodity, o petróleo, como isso afeta, por exemplo, as companhias aéreas, né? Então, hoje o petróleo estava caindo, a gente viu a Azul subindo, mas a Gol acabou fechando em queda. Mas antes disso, tem gente aqui querendo saber sobre a Marisa, né? O Helder está falando, Lojas Marisa vai fechar 90 lojas no terceiro trimestre do ano. Antes de falar de petróleo, eu queria que você comentasse essa notícia, né? Porque de fato chegou hoje na redação também a notícia que a loja de Marisa vai fazer essa reestruturação, vai fechar muitas lojas, empresa que está muito endividada, sérias dificuldades. O que será o futuro desta empresa e o que poderia acontecer no setor de varejo como um todo, considerando o cenário brasileiro? Acho que aqui a gente tem que se apoiar um pouco antes de defender a minha tese no raciocínio do Warren Buffett. Né? Warren Buffett fala se você está cavando e continuar cavando, você vai chegar lá no fundo do poço. Então tem uma hora que você tem que parar de cavar e tentar algumas soluções. Logo após esse comentário, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Fazer uma reestruturação é ruim? Não, não é. Fazer uma reestruturação é importante. Nós temos aqui um caso no Rio de Janeiro, por exemplo, da Casa e Vídeo, que era uma empresa que pediu recuperação judicial, tinha uma dívida muito representativa, mas ela precisou fazer uma reestruturação que é entender a sua capacidade econômica com a sua realidade. Até lembrar de um princípio muito de finanças pessoais, você tem que viver dentro do que você ganha. Então, você tem uma empresa que tem muitas unidades, que se endividou bastante e que está pagando uma dívida com uma Selic de 13,75. Então, tem duas alternativas. Uma, continuar com esse custo operacional que está destruindo sua margem de lucratividade ou readequar ao cenário que ela está presente. Uma outra pergunta curiosa também, o Burger King fez a mesma coisa. O Burger King, recentemente, vai fechar algumas unidades buscando uma reestruturação. Então, parece que se você pensa do ponto de vista econômico, a empresa faz o fundamento correto. Se adaptar, reduzir custo, reduzir endividamento, se adequar, fazer os ajustes necessários para voltar no futuro mais próximo. Setor de varejo, queria convidá-los aqui sobre a recuperação. A gente tem alguns indicadores que indicam que a gente tem aqui uma nova construção desse setor. Se você fizer agora uma pesquisa no Google simples, tá? Pode usar aqui o site da BMC e buscar, por exemplo, as ações de Renner. No mês sobe em 35%. Se você buscar aqui, por exemplo, a cotação de empresas como Pets, está recuperando 35%. Então, diversas empresas do setor de varejo já começam a mostrar uma recuperação. Por quê? Porque a gente tem aqui uma expectativa de queda da Selic e esse otimismo de um câmbio próximo de 4,90. A gente tem aqui a expectativa na hora de 4,80. Então, a gente tem sinais mostrando que possa estar construindo uma nova recuperação. Então, o varejo é basicamente um setor que tem uma dependência de taxa de juros para ficar mais soft e poder operar. Então, sobre Marisa, é o adequado pela nova realidade econômica da empresa e uma adequação e não ficar aqui meio que vendendo um sonho e prejudicando os acionistas. Claro. Saravalli, você também concorda com isso? É adequado, então, esse plano de corte importante, né? Um plano expressivo. Lembrando que a empresa, no final de março, tinha 330 lojas, foi já quase um terço das lojas, né? Em poucas semanas. Qual que é a sua visão, Saravalli? É sempre uma decisão difícil, né? De o famoso cortar na própria carne, né? Assim, vamos fechar as lojas, mas quais lojas? Por que essas lojas? Porque elas podem ser pouco rentáveis ou não estar rentabilizando agora, nesse momento, né? Mas pode ser num passado, enfim, precisam ser revistas. E a grande preocupação é porque a gente já viu outras empresas listadas em bolsa tentar fazer esse movimento de fechar a loja e acabou não conseguindo, os traduzindo necessariamente em melhor rentabilidade. Outras tiveram o sucesso. E isoladamente, como o Gilvan falou, a gente está vendo isso na Marisa, a gente está vendo até nas lojas Renner, né? Uma empresa talvez uma dos melhores ativos na bolsa ao longo desses últimos 20 anos de bolsa, né, desse século, mas com uma preocupação muito grande também com o fechamento de lojas que não estão rentáveis, não só da Lojas Renner, Camicado e outras marcas. Então é uma preocupação muito grande, porque são ativos que têm um custo fixo muito alto, né, mas talvez um momento agora não justifique, a receita não justifique e não consiga cobrir, aí gerar alguma geração de caixa no curto prazo. Então, vamos ver como que o mercado vai entender essa execução. Lembrando que fechar a loja também não é um processo simples, rápido de acontecer, né? Pode ser custoso no primeiro momento. Depois a gente começa a ver o bônus, né, dessa redução de custos de
e de resultados mesmo deficitários das companhias. Então, esperamos na Marisa, esperamos que aconteça também em outras companhias também listadas e outras não listadas, capital fechado. Perfeito. Agora, vamos voltar a falar então de commodities, né, gente? Porque o petróleo está registrando uma queda expressiva no último período, né? Hoje o petróleo fechou, usando como referência sempre o Brent, que é a referência para a Petrobras aqui no Brasil. O petróleo fechou em queda de 1,74% aos $75,62 lá em Londres, né? Se a gente pegar o andamento do petróleo no último período, né, no último ano, o petróleo passou de uma cotação em maio do ano passado de $120 para uma cotação atual de 76, né? Então, uma queda muito expressiva do petróleo. Algumas ações se beneficiaram com isso. Aí a pergunta é, companhias aéreas, quanto isso beneficia as companhias aéreas? Contando também que além do petróleo, o câmbio também entre real e dólar acabou se valorizando, isso acabou reduzindo o custo dos combustíveis para as aéreas. Eu queria perguntar então para o Gilvan, qual que é a sua visão sobre companhias aéreas? Quanto que essa mudança no cenário das commodities e do câmbio impacta no resultado das aéreas e o que esperar para o futuro dessas empresas? Recentemente, o CEO de uma das companhias aéreas destacou que o setor aéreo atravessava ali uma tempestade perfeita, né? Conflitos geopolíticos que puxavam o preço, um câmbio muito alto, que eram dois principais drivers na dívida das companhias aéreas. Então, a gente tem ali, por exemplo, o FMI destacando uma menor atividade econômica, um menor crescimento. A gente tinha uma discussão anteriormente sobre uma possível recessão nos Estados Unidos. Então, a gente percebeu que a atividade econômica ia caindo e, consequentemente, o preço do barril do petróleo. Eu acho que é importante lembrar que talvez tem menos de 18 meses que a gente presenciou o preço do barril do petróleo muito baixo, ao ponto de você queimar a gasolina porque não tinha mercado para estocar e os preços estavam muito depreciados. A gente teve um conflito geopolítico, a OPEP fez ali um trabalho de tentar balancear isso. Mas, olhando para as companhias aéreas, que são business que estavam com alto endividamento, você tem uma empresa que está muito descontada. Por exemplo, as ações do setor aéreo têm uma forte alta nos últimos 30 dias, na semana sobre mais de 10%. Então, é um setor que é diretamente beneficiado pelo câmbio mais baixo e pelo petróleo mais baixo. Então, isso ajuda, por exemplo, na precificação, apesar que teve um CEO de uma companhia aérea destacando que eles iriam aumentar os preços e a inflação dos preços das passagens está muito representativa, mas agora pode ter um pouco de queda. Então, aqui eu acho que vale olhar se tem ali uma expectativa, por exemplo, de aumento de transporte de passageiros e, consequentemente, uma dívida menor que você vai aumentar o lucro. E aí eu acho que o investidor aqui que olha um pouco para desconto, relação preço-valor, ele quer comprar essas companhias. A gente tem talvez do outro lado grandes investidores como o Lírio Parisotto já falou isso no passado, o Warren Buffett também destacou alguma coisa sobre isso, até o próprio Barsi destacando que o setor é um setor para ficar longe, mas como você acha alguma pechincha, você quer ter uma valorização de mais de 50% em 30 dias, alguns investidores apostaram nisso. Então, acho que é um futuro menos tempestade perfeita e com mais céu de brigadeiro, com poucas nuvens e pouca tempestade no ar, e o setor talvez se beneficiando.